A maneira como usamos o diminutivo é uma coisa tipicamente nossa, falantes de língua portuguesa, sendo algo muito comum no nosso dia a dia, servindo não só para diminuir as coisas, mas também para deixá-las mais fofas e carinhosas quando nos referimos a algo ou alguém com quem nos referimos de maneira afetiva. Olá, eu me chamo Isis, narradora desse vídeo, e como já pode notar, vamos falar de diminutivos em inglês no episódio 21. Será que eles realmente existem? Isso é o que veremos. Falar de diminutivo em inglês pode te deixar um pouco confuso, isso porque para nós, basta adicionarmos os sufixos inho e inha ao final das palavras. No inglês, devemos usar adjetivos, no caso, palavras específicas ou certas terminações para diferentes graus de intensidade e sentido. Bom, no mais comum usamos as palavras small, little, tiny, mais o objeto ou sujeito que queremos chamar de pequeno. Small é usado para calcular o tamanho ou dimensão de pessoas e objetos. Por exemplo, bugs are small animals. Com little, já que não temos um único sufixo para representar coisas pequenas e fofas, então podemos usá-lo nesse sentido. I got a little secret of him. Tiny. Talvez muitos não o conheçam, mas é utilizado para representar algo bem pequeno, quase minúsculo. Do you feel tiny drops of rain? Porém, você não precisa usar somente esses adjetivos básicos e comuns. Assim como essas palavras são usadas como complemento para indicar o diminutivo, há aquelas que são sinônimos a esse sentido. Por exemplo, minuscule é como em português na escrita, e quer dizer obviamente, algo minúsculo. Impossible to kill germs, they are minuscule. Teeny também é mais um exemplo de algo pequeno. Lembrando que adjetivos como esse sempre vêm antes de um substantivo, que, lembrando para quem não sabe, é algo caracterizável, enquanto que adjetivos são aqueles que caracterizam. Mais informações sobre no episódio 11. I got a teeny of criticism. Short. Sua tradução é curto. Normalmente usado para algo pequeno ou curto que também pode ser grande ou longo, como pessoas, cabelo, objetos, etc. Assim como a bermuda é a versão curta da calça. Now you have a short hair. Mini. Como já sabemos, é a versão pequena de algo grande ou médio, usado principalmente quando para falar de brinquedos. That mini guy isn't like his father. Itsy bitsy. Pode ser que você não conheça esse, mas também pode ser muito conhecido pela música Itsy Bitsy Spider, ou a Dona Aranha, popularmente conhecido. Itsy Bitsy quer dizer algo muito pequeno, fofo e inofensivo, assim como tiny, mas um tiny menor ainda, tipo um tininho. Repare que em Itsy Bitsy é possível notar o pronome neutro it e a palavra bit, também usada para falar de coisas pequenas, e ainda o sufixo y, também usado para falar de diminutivo, significando adaptadamente, essa coisinha. Essa dica pode te ajudar a lembrar o significado dessa palavra. Agora vejamos o exemplo. Itsy bitsy candles can't light my path. Bit é uma palavra muito comum no inglês que não poderíamos deixar passar. Seu sentido é para designar a quantidades essas que são pequenas, tipo quando seu amigo não divide muito seu doce. Além de também ter os seguintes sentidos, a primeira, como dissemos, é para indicar quantidades. We ate a bit of food. A segunda é para indicar tempo. This take me a bit of time. A terceira forma pode ser a gradação. You improve your English bit by bit. Já a quarta é para indicar intensidade. I'm a bit upset with you. A quinta e última refere-se à ênfase, sendo uma enfatização oposta à intensidade, sendo menos importante. We're a bit of hurry. A dupla dinâmica de bit é o little. Juntos, eles reforçam a ideia do que chamamos de um pouquinho. Bit by bit we'll get there. I just want a little bit of food. I share a bit of my money.
Os sufixos, diferente dos adjetivos que apresentamos, vêm para somar no final da palavra ou às vezes, fazendo uma pequena modificação nelas, assim como inho, inha fazem com as nossas palavras. O primeiro dos sufixos é o let, que é usado como coisas pequenas. Nos exemplos, palavras como star, viram, starlet, apple, fica, applet, e assim por diante. book, booklet, drop, droplet, owl, owlet, pig, piglet, brace, bracelet, ring, ringlet. A few droplets of ink soiled my rug. You need to read the safety booklet. O sufixo y, eu diria que é o mais conhecido, principalmente pelos mais familiarizados com o inglês. Às vezes, precisamos dobrar a consoante final, já em outras, é necessário substituir algumas partes da palavra por completo. Veja os seus representantes principais. Dog, doggy. Veja, como dissemos antes, a letra D está aqui sendo duplicada. Pup, puppy, cat, kitty. Com gato, é uma das exceções em que precisamos ter uma grande alteração da palavra, mas não muda o sentido. Bud, buddy, mom, mommy, dad, daddy. Repare como é pronunciado esse sufixo y, é como se estendesse a voz na hora de expressá-lo. Para melhor explicação, é como se ele tivesse um acento. Doggy. Por isso dê destaque a ele na hora da fala. Agora, ainda falando sobre esse sufixo, por ter o sentido de deixar algo mais carinhoso e afetivo, ele pode ser usado até mesmo com nomes pessoais como Martin, Marty, Nicole, Nikki, Robert, Bobby, Richard, Rick, Jennifer, Jenny. As crianças podem herdar tais nomes dos próprios pais, funcionando da mesma forma que Júnior, que usamos junto com o nome herdado. Porém atenção, nem sempre o sufixo y tem um único e exclusivo sentido de deixar a palavra no diminutivo e fofa. Por exemplo, se tratando de clima, podemos usá-lo para dar mais intensidade à palavra além de outro sentido, veja. Um dia de chuva, vira um dia chuvoso. Rainy day. Um dia ensolarado fica. Sunny day. Quanto ao dia nublado. Cloudy day. Já o dia nevado. Snowy day. O mesmo acontece com a palavra fun, que significa divertido, e com o sufixo funny. Deixa mais intenso querendo dizer, mais divertido ou engraçado. Ricky took the puppy from its mommy. Sufixo i com é bastante usado nas palavras cute, sweet, que são usadas para se dirigir a uma pessoa cujo temos muita intimidade ou mais uma vez, para tratar de algo fofo. Cutie, sweetie. É como ficam usando essa forma diminutiva, querendo dizer literalmente, gracinha e docinho. Mas você pode usar o sufixo com outras palavras nesse sentido, como hottie, para pessoas fisicamente atraentes, birdie, passarinho, cookie, biscoitinho. Vamos ver exemplos. The birdie shit on me. Your baby doll is so cutie. Sorry, sweetie, I forgot our special day. Por último, mas não menos importante, temos o sufixo lin. Ele é mais escasso mas não inválido, tendo seus representantes nesse vídeo, por exemplo, duckling, sapling, darling, princeling. Sufixo lin é uma maneira de falar de diminutivo mais comum em inglês britânico. Se você tem preferência, vale a pena pesquisar alguns exemplos para ter mais vocabulário. I put a few saplings in my garden. Ducklings never stop to follow their mother. Her darling is back after a long time. Como podemos ver, em inglês é preciso ter palavras para dar o grau de diminutivo, além de terminações, expressões e toda uma linguagem específica para isso, sendo assim não tendo uma regra básica como a nossa.
Para efeito de prática, recomendamos pesquisar e praticar bastante, baseado nesse néctar que demos, já que tanta informação requer tempo e muita escuta. E por falar em escuta, exercite agora sua escuta, com um texto e pequeno diálogo, envolvendo o conteúdo deste vídeo. A escrita vai estar na folha esquerda e quanto à tradução do novo vocabulário, na folha direita. Vamos nessa! It was just another ordinary day at work. The restaurant was full as usual. It was very busy, but boring at the same time. All people were common and equal. But one man caught my attention. He was small, and he walked around with a booklet under his arm. So I did my service. Excuse me, sir. What would you like to ask? I'd like a steak, but I don't eat much. So, just bring me a little bit. Got it. We'll be ready in a few moments. Thank you. I was amazed how everything about him was a tiny version of every body parts. Look at him was like looking at Tyrion Lannister from Game of Thrones. His itsy bitsy fingers were like babies. Maybe he was just 4 feet or less. Obrigada por chegar até aqui, e se você gostou de aprender essas maneiras de falar de diminutivo em inglês, então já deixa seu like e se inscreva para receber nossos conteúdos diversos e mais dicas como essas, lançados quase toda semana. Leia a descrição para saber de mais detalhes do vídeo, e eu vou estar deixando assuntos possivelmente relacionados a esse. Nos vemos lá!